Só a nossa galáxia é o lar de pelo menos 100 bilhões de estrelas. E, no entanto, pensamos frequentemente que outras estrelas se assemelham àquela que banha a Terra em luz e calor. Mas as estrelas não são todas iguais, são diferentes em luminosidade, temperatura, tamanho, cor e massa. As estrelas podem ser mais fracas do que a Terra, ter apenas o tamanho da nossa Lua e brilhar milhões de vezes mais do que o Sol, e também ficarem tão grandes quanto a órbita de Saturno. Mas o que aconteceria com os planetas do nosso sistema solar se o Sol fosse substituído por uma delas? Agora, prepare-se para descobrir as respostas a isso e muito mais. As estrelas nascem em nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas. À medida que as moléculas de gás e as partículas de poeira se juntam, colapsam sob sua própria gravidade e aquecem para formar uma protoestrela, a fase inicial da evolução de uma estrela. À medida que um núcleo quente se forma e reúne material, continua a aquecer, e assim que atinge uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus Celsius, uma estrela entra na sua fase de sequência principal e começa a fusão nuclear. É assim que uma estrela passa cerca de 90% do seu tempo. Os cientistas pensam que para sustentar a fusão nuclear, uma estrela não pode ser inferior a 8,7% do diâmetro do nosso Sol, que é de aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Com um pouco de cálculos, estes 8,7% se traduzem em cerca de 120.000 quilômetros, mas isso ainda é um pouco menor do que Júpiter, que tem 140.000 quilômetros, e que, como a maioria das estrelas, é feito de hidrogênio e hélio. Então por que não é uma estrela? Júpiter simplesmente não é maciço e denso o suficiente para isso. Falta uma pressão interna e temperatura para sustentar a fusão nuclear. Geralmente, quanto mais massa uma estrela tem, menor é a sua duração de vida. Uma estrela do tamanho do Sol ficará por cerca de 10 bilhões de anos, mas uma que seja 10 vezes mais maciça do que essa viveria apenas cerca de 20 milhões de anos. Mas o que acontece depois disso? Aproximadamente 97% das estrelas se tornarão anãs brancas, e ainda recentemente, cientistas descobriram uma anã branca em miniatura, com cerca de 4.300 km de largura e 45.700 graus Celsius de temperatura. Isso é apenas um pouco maior do que a nossa Lua e é aproximadamente a distância de Los Angeles a Washington DC. Mas não se deixe enganar pelo tamanho minúsculo desta estrela. Tem 35% mais massa do que o nosso Sol anão amarelo. Na verdade, uma colher de chá contendo matéria de uma estrela anã pesaria tanto quanto um elefante de 5,5 toneladas na Terra. Isso torna a anã branca mais pequena e, no entanto, a mais maciça descoberta até agora. Esta anã branca também faz uma rotação completa de 360 graus em apenas 7 minutos, o que é 200 vezes mais rápido do que a rotação da Terra. Mas será que poderíamos sobreviver vivendo perto de uma anã branca? Como nosso Sol acabará por se tornar um gigante vermelho quando todo seu combustível estiver esgotado, ele se transformará numa anã branca. Mas, por exemplo, digamos que o planeta Terra foi colocado na zona habitável de uma anã branca. Geralmente, as anãs brancas são brilhantes o suficiente para terem zonas habitáveis à sua volta, mas muito escuras para estenderem a zona habitável até onde agora nos encontramos a partir do nosso Sol. Uma zona habitável ao redor de uma anã branca começa a cerca de 1/100º da distância que o nosso planeta está ao Sol, e isso é bastante perigoso devido à força gravitacional. Essa força gravitacional bloquearia o nosso planeta de forma considerável. Apesar de um planeta com uma rotação sincronizada parecer interessante por conta do eterno dia e eterna noite, a força gravitacional de uma estrela morta irá aquecer e flexionar muito a Terra. Os planetas mais próximos, Mercúrio e Vênus, serão obliterados. Mas isso é apenas o começo. Com o tempo, as anãs brancas esfriam e emitem menos luz, deslocando assim a sua zona habitável cada vez mais para perto de uma estrela morta. Isso significa que toda a água na Terra congelaria, e com menos luz, seríamos banhados por radiação de alta energia. Se isso acontecesse, o nosso planeta se tornaria mais parecido com Vênus, com uma atmosfera cheia de dióxido de carbono. Agora, e as estrelas que são maiores que as anãs brancas? Como é que medimos sequer o tamanho de uma? Acontece que os cientistas podem dizer quão grande é uma estrela conhecendo sua temperatura e luminosidade de superfície, que é a energia que uma estrela emite.
Chegaram mesmo a elaborar um diagrama especial que pode prever o tamanho de uma estrela, dependendo dos critérios acima mencionados. Embora pensemos que algo quente seria laranja ou vermelho, na verdade não, com as estrelas é o contrário. As estrelas mais quentes são azuis e mais frias são vermelhas. E este representante de uma classe muito rara de estrelas é apenas um exemplo. É uma das estrelas mais quentes já descobertas. Com um raio metade do nosso Sol, a temperatura da superfície do WR-102 é 35 vezes mais quente e tem uma cor azul. Mas isso ainda é bem menor do que o nosso Sol, e o universo tem muito mais estrelas que são maiores e mais interessantes. HD 140283, ou Matusalém, é uma estrela que é 1,7 vezes maior que o nosso Sol. Também tem uma massa solar de aproximadamente 0,8 e 5 vezes mais luminosa. Matusalém é uma das mais antigas amarelas que já descobrimos. Ela é tão antiga que os cálculos iniciais dos cientistas mostraram que tinha 16 bilhões de anos. O que é estranho, porque a idade estimada do nosso universo é de 13,8 bilhões de anos. Mas, mesmo de acordo com estimativas recentemente revistas, esta estrela ainda parece ter nascido pouco depois do próprio universo. A estrela seguinte é apenas uma criança pequena em comparação com a anterior, mas tem algumas outras características que a fazem sobressair. R136A1 é cerca de 30 vezes o raio do nosso Sol, que é de 21 milhões de quilômetros, mas é uma das estrelas mais brilhantes que existem. Se o nosso Sol fosse substituído por esta estrela, você não iria conseguir sair na rua sem um óculos de sol e um muito bom neste caso. Quebrando o limite anteriormente aceito de 150 massas solares, esta estrela é 265 vezes maior que o nosso Sol, um número tão grande que as outras estrelas que conhecemos não se comparam. Infelizmente para esta estrela, devido à sua massa extrema, temperatura e luminosidade, está condenada a uma vida curta. Acredita-se que tenha 1 milhão de anos de idade, e só lhe resta aproximadamente o mesmo tempo antes de explodir em uma hipernova. R136A1 é um peso pesado real, mas seu tamanho ainda é muito pequeno em comparação com um supergigante branco-azulado chamado Alpha Cygni. Este monstro tem cerca de 200 vezes o tamanho e, pelo menos, 50 mil vezes mais luminosidade que o nosso Sol. No entanto, a Alpha Cygni é apenas cerca de 19 vezes mais maciça que a nossa estrela. E agora, imaginem como este gigante brilharia visto da Terra se fosse o nosso Sol. Agora, vamos aos supergigantes vermelhos. Conheça Antares, uma estrela que tem cerca de 680 vezes o raio do Sol, que é mais de 3 vezes a distância da Terra ao Sol. O que significa que se um dia nossa estrela fosse substituída por Antares, nosso planeta e até Marte seria engolida por ela. Mas fosse um pouco mais longe, o supergigante vermelho pareceria uma grande bola ardente de plasma quente, cerca de 11 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Mas mesmo uma estrela deste tamanho não é nada em comparação com a maior que fomos capazes de detectar. Stephenson 218 detém atualmente o título da maior estrela e é a supergigante vermelha mais luminosa de todo o universo. O raio da estrela é quase 2.150 vezes o raio do Sol, um número muito difícil da gente interpretar. 3 bilhões de quilômetros. O nosso Sol tem um volume de cerca de 1 milhão e 300 mil terras. Agora, considere isso. Stephenson 218 pode caber dentro dela 10 bilhões de sóis. É verdade, é uma estrela monstruosamente enorme. No entanto, mesmo isso não é o limite para o tamanho que uma estrela pode crescer. Uma hipotética estrela, também conhecida como quase-estrela ou como estrela de buraco negro, poderia ser muito, muito maior. Os cientistas acreditam que estas existiam no início do universo, e seu tamanho poderia ter sido aproximadamente 10 bilhões de quilômetros. Para você compreender melhor o tamanho, levou quase 10 anos para que a sonda New Horizons se aproximasse de Plutão, e seriam necessários mais 5 anos para sair de uma quase-estrela, se ele estivesse preso em uma. Se uma ainda existisse, uma quase-estrela produziria tanta luz quanto uma galáxia inteira. Isto seria um fenômeno espetacular de se ver. Há muitas estrelas que são muito mais intrigantes do que o nosso Sol e de tamanho médio. E embora fosse muito mais divertido olhar para essas estrelas fascinantes da Terra, a vida em nosso planeta não aguentaria tal entretenimento. Mesmo as mais pequenas alterações na temperatura, radiação e luz poderiam significar um desastre absoluto para nós.
Mesmo que existam estrelas bilhões de vezes maiores, mais quentes, ainda temos bilhões de vezes mais sorte, porque podemos admirar estes enormes monstros brilhantes através de telescópios e viver lado a lado com a estrela mais favorável à vida, o Sol.